Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa, a sua família, né? Seja bem-vindo a mais um Café com Noronha. O cafezinho está aqui e a palavra está aqui. Vamos compartilhar. Hoje eu tenho uma palavra para você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida. No livro de Efésios, no capítulo 6, o tema da minha mensagem hoje é Fortalecidos no Senhor. Se fortalecer, o ser humano, o homem, a mulher, o cristão, a pessoa que busca a Deus, crê em Deus, acredita que verdadeiramente Deus está na sua vida, ele deve se fortalecer em Deus, fortalecidos no Senhor. O texto que eu vou ler é Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11 somente. Mas eu vou recomendar a leitura para você aqui nesse capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Isso mesmo, 10 versículos, para você estar meditando, lendo nesse texto do apóstolo São Paulo, aqui no Novo Testamento, para que Deus venha falar com você, com a sua necessidade, com o momento que você está vivenciando, para você pegar essa palavra, se alimentar, entender a palavra de Deus. Nós precisamos entender o texto bíblico para se apropriar, né? Entender que a criação é uma realidade, o mundo espiritual é uma realidade, a salvação na pessoa de Jesus é uma realidade. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo está advertindo a igreja de Éfeso aqui que Satanás, o nosso inimigo espiritual, inimigo número um dos cristãos, né? Ele arma ciladas contra a nossa vida, contra a família, contra a sociedade, contra todo aquele que se levanta em nome de Deus e se diz filho de Deus nesta terra, né? Quanto mais sério for seu compromisso com o Senhor, mais Satanás tentará perturbar você. Não se esqueça dessa verdade. Se você estiver alcançando um nível mais profundo de compromisso com Deus, seja iniciando um novo projeto, seja ingressando em um novo ministério ou oportunidade, tenha certeza de que o adversário se levantará com obstáculos para fazê-lo desistir. Satanás tentará minar as suas forças com pensamentos enganosos. Por isso, lembra-se constantemente de que Jesus já venceu na cruz do Calvário e vista-se todos os dias com a armadura de Deus. É o texto que eu li aqui, Efésios, capítulo 6, do versículo 10, você vai ler até o versículo 20. Eu li apenas o 10 e o 11. Não se esqueça de ler a palavra de Deus sempre, pois ela é a poderosa espada do Espírito contra as forças malignas. Nós vemos Jesus na tentação do deserto, ele usando somente a palavra para combater o inimigo, né, para resistir o inimigo. Então, Jesus fala no texto lá de Mateus, capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o cristão tem na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano nessa terra, entender isso, que nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus, lendo, meditando, estudando, colocando os nossos olhos, né? A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que ouve, que lê as palavras desta profecia. Então a gente tem que ouvir a pregação, sempre, né? Porque a pregação, ouvindo a pregação do Evangelho, a gente vai adquirir mais fé. E também ler a palavra de Deus, né? Medita neste livro dia e noite, o salmista falou, para que tudo que você for fazer, você venha a ser bem sucedido. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito Santo, como uma armadura de Deus. Né? Você viu um soldado numa batalha, numa luta, numa peleja, sem espada, ele está à mercê de ser atacado. Então, ele com a espada, além de ele atacar, ele vai poder se proteger. Assim, no mundo espiritual, a palavra de Deus. Satanás é um inimigo derrotado, e por essa razão você não precisa ter medo dele. Quando sentir que o diabo está investindo contra a sua vida, não se intimide. Use as armas espirituais que o Pai lhe deu e batalhe corajosamente. Nós sabemos que Satanás é um inimigo derrotado, mas ele está aí. Está investindo, está tentando, está atacando, está
batalhando no mundo espiritual e nós precisamos entender essa luta, essa peleja, né? Não ficar assim banalizando. As pessoas banalizam tanto, né? O meio religioso, as coisas de Deus, mas a batalha espiritual é uma realidade. Paulo fala aqui em Efésios no 6:12, né? Que a nossa luta não é contra a carne. Efésios 6, aqui ó, do versículo 10 em diante. Aí aqui mais para frente ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra principado, potestades, demônios espirituais, Satanás e suas hostes espirituais da maldade. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B do versículo, o apóstolo João ele escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, a batalha espiritual é uma realidade, o cristão tem que estar atento, né, tem que estar prudente, como Jesus falou, e vigilante. Então, nós não temos que sair enfiando o evangelho, Jesus na cara de todo mundo, nós temos que pregar o evangelho, sim, com ousadia, intrepidez. Agora, ficar enfiando religião goela abaixo das pessoas, não. Agora, quando há uma causa, uma necessidade, né? Jesus chegou ali na cidade de Gadara. E o endemoniado gadareno estava ali, então Jesus viu a necessidade, o homem veio até ele, né? O endemoniado, e houve uma batalha espiritual. Então, os demônios, eles reconhecem quem é Deus, quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E de acordo com 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito na parte B do versículo: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isso Jesus veio, apareceu, veio até nós, para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo existe, é uma realidade, as obras dele existem, é uma realidade, e a gente tem que ter discernimento através do Evangelho, da Palavra de Deus, para que Deus nos use. Né? Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que o Espírito Santo usa a gente para ser útil, para ter utilidade. Então, o cristão, através do Espírito Santo, numa vida de dedicação, né, no ministério, né, numa vocação, ele é usado pelo Espírito Santo. Para quê? Para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para ensinar a respeito de Jesus e salvação, e para pregar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nem todo mundo está endemoniado, mas a gente pode ter uma visão, um discernimento, Deus nos mostrar que existe uma necessidade. Eu fui uma pessoa endemoniada, eu tive que ir na igreja, houve uma batalha espiritual, Deus usar poderosamente, né, pessoas ali para orarem, intercederem por mim, e eu fui liberto. Hoje eu estou aqui. Fui liberto na pessoa de Jesus através da pregação do Evangelho, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho e dando esta continuidade. Então, Satanás é um inimigo derrotado. E por essa razão, você não precisa ter medo dele. Quantos cristãos, entre aspas, né, como fala aquela, entre aspas, e tem medo de Satanás? Não, eu tenho temor de Deus. Eu sei quem é Deus. E a Bíblia fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Use as armas espirituais que o Pai lhe deu e batalhe corajosamente. Então, Paulo está ensinando a igreja de Éfeso aqui sobre a armadura de Deus. Então, ele fala a partir do versículo 10: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Então, se Deus tem poder, a gente deve estar fortalecido em Deus, na sua palavra, nas armas espirituais. A Bíblia é uma arma espiritual. A Bíblia é um livro, é uma biblioteca que tem 66 livros, que ela fala da criação, da queda e da redenção. Mas a Bíblia também é uma arma espiritual, é a espada do Espírito. O cristão deve empunhar ela com sabedoria, com entendimento, para ter autoridade aonde chegar. Para se exibir? Não, para ter autoridade e botar o Satanás para correr. Porque a Bíblia fala que maior é o que está em nós. Né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus do apóstolo Paulo, que está falando aqui nesse texto de Efésios, perdão, Éfeso é a cidade, né? Em Efésios 6, a partir do versículo 10, sobre a armadura de Deus. E o tema da mensagem hoje é fortalecidos no Senhor. Né? As pessoas se fortalecem tanto, né? Eu não sou contra nada, ir numa academia, comer certo tipo de comida, se cuidar, então a pessoa está se fortalecendo. Mas o apóstolo Paulo e a Bíblia nos chama a atenção dos cristãos para fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a batalha é uma realidade. O próprio Cristo veio, batalhou, ensinou a gente a batalhar
contra as hostes espirituais, não contra o ser humano. A gente não briga contra ninguém, né? Principalmente pessoas de outra religião, que não é do cristianismo, seja lá da religião que for. Então a gente não briga contra essas pessoas, né? Então a gente tem que ter um discernimento, sabedoria, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Deus, dá-me fé e discernimento para usar a autoridade que já me foi dada. Ajuda-me a permanecer firme durante as batalhas, sabendo que tu és maior que o meu adversário. A gente vê no decorrer da história bíblica, né? Tantos levantes de Satanás contra homens e mulheres de Deus, mas caiu por terra e vai cair por terra em nome de Jesus, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus deu um brado de vitória, né? Está consumado. Então Jesus trouxe reconciliação, trouxe libertação. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nós precisamos entender isso. Eu sempre estou falando nas minhas mensagens, estar em Cristo é reconhecer que você é pecador, é confessar Ele com a sua boca e começar a andar nas pisaduras de Jesus. Paulo fala assim, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo imitava a Cristo. Esse Paulo que está nos trazendo este ensinamento escrito aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Fortalecido no Senhor. Vamos se fortalecer em Deus. Dias são difíceis, irmão. Guerra, luta, peleja, tanta dificuldade. A vida está aí para ser vivida também. O cristão tem todo o direito de viver, de se regozijar, de ter família, de viver em sociedade. Mas o cristão ele está ciente também que existe o príncipe deste mundo e ele foi banido do céu, ele está aqui na terra. Então, e nós sabemos que existe uma batalha, a batalha espiritual. Então, o inimigo, ele é traiçoeiro, ele é estrategista. Paulo fala para a gente não ignorar os ardis de Satanás. Eva ignorou e o que aconteceu? Não. Entendemos, identificamos, detectamos a ação do inimigo. Vamos orar, vamos repreender, vamos usar o nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus deu para Jesus, o Pai deu para Jesus o nome que está acima de todo nome. Luta, adversidade, crises existenciais, batalha espiritual existe, nas famílias existe batalha espiritual. Então nós devemos buscar em Deus, se fortalecer em Deus, orando, apresentando, colocando a luta, a adversidade, a crise, aquilo que você está enfrentando, mas também fazendo uma oração e repreendendo, opa, na minha casa não, a minha casa é do Senhor Jesus, a minha casa é edificada na rocha. O inimigo não tem autoridade, está se levantando aqui, está se levantando ali, eu repreendo em nome de Jesus. Pega lá o texto, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Paulo deixa bem claro que se Deus, irmão, irmã, amigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então está enfrentando luta, adversidade, batalha e batalha travada. Busque se fortalecer em Deus. É o texto bíblico, era a mensagem de hoje, era a reflexão de hoje no cafezinho aqui com Noronha. Daqui a pouco já tomei, vou tomar novamente o meu cafezinho, mas o café com reflexão, café com palavra de edificação é muito melhor, né? É muito melhor, vai nos edificar, vai nos trazer o conhecimento, vai nos trazer o discernimento para que a gente venha entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, vai lá ler sobre a armadura de Deus. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Lê a palavra de Deus, busca em Deus, se reveste do poder de Deus. Deus abençoe.